Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que está assistindo o DCC 070, Organização de Computadores. Vamos a mais um vídeo de resolução de exercícios e nesse exercício é pedido para a gente transformar um código escrito em C na linguagem Assembly MIPS. Então vamos lá. Geralmente quando a gente faz essa transformação, em especial quando a gente tem uma função, né, que vai ser transformada, a gente começa, né, essa transformação colocando o nome da função, no nosso caso, add numbers, como o rótulo da função. O que é esse rótulo aqui? Isso aqui é um sinônimo, né, vai ser um alias, é um sinônimo para um endereço de memória, né, onde começa, né, onde a primeira instrução dessa função ou desse procedimento pode ser encontrado. Ele vai ser removido depois, né, quando o link editor for traduzir os endereços, né, os alias e endereços de memória, mas ele vai ser útil para a gente, né, para que uma chamada de função, uma chamada de procedimento, a gente saiba do que se trata, né, que tipo de instruções ou quais conjuntos de instruções vão ser executados. Então a gente começa com esse alias, que vai marcar justamente a primeira instrução dessa função ou desse procedimento. Bom, aí como é uma função que a gente está executando, ou que a gente está transformando aqui o código, a gente tem que observar que se essa função é uma função folha ou se ela não é folha. O que é uma função folha? É uma função ou um procedimento, né, também pode ser de procedimento folha, que não chama nenhuma função ou nenhum procedimento dentro dele. Que não é o caso aqui, porque a gente observa que essa função chama uma outra função, que por um acaso até é uma chamada recursiva. Mas como a gente tem uma chamada de procedimento acontecendo aqui dentro, então a gente sabe que no início a gente vai ter que alocar espaço para a heap, porque eu vou ter que guardar na heap pelo menos uma informação, já de cara, já é certo, que é o endereço de retorno. Por quê? Porque quando eu faço uma chamada de função dentro, quer dizer, quando eu faço uma chamada de função de maneira geral, né, quando eu faço um jump and link para uma determinada função ou um determinado procedimento, essa instrução de jump and link vai fazer duas ações. Ela vai pular para o endereço de memória onde aquela função se encontra, onde a primeira instrução daquela função se encontra, quer dizer, no caso aqui a gente pularia para a instrução que vai vir na sequência, e a gente salva no nosso registrador RA um endereço de PC mais 4. Ao retornar de uma função ou de um procedimento, eu sempre coloco lá jump register RA, para que eu possa voltar, para que eu possa saltar de novo para aquele ponto onde foi feita a chamada do procedimento. No caso aqui, para a instrução seguinte, onde foi feita a minha chamada de procedimento. Então, se eu perder esse meu RA original, esse meu RA, eu perco a capacidade de voltar para aquela instrução seguinte a que fez a chamada de procedimento. Ora bolas, então o que está acontecendo aqui? Está acontecendo uma chamada de procedimento. Isso significa que eu escrevo no RA. Mas eu preciso do meu RA para poder retornar desse meu procedimento. Então, como é que eu resolvo essa situação? Eu salvo o valor do RA original, o valor que eu recebi
quando da chamada do procedimento e restabeleço ele antes de retornar. Então, eu vou salvar esse cara e antes de retornar, eu restabeleço esse valor original para poder voltar. E aí não tem problema eu fazer chamada de procedimento, porque eu já salvei esse cara. E onde é que eu salvo esse cara? Eu salvo esse cara na pilha de execução. A pilha é aquela porção da memória onde eu posso salvar informações relacionadas a chamadas de procedimento. Eu posso salvar não só o valor desse registrador RA, como de outros registradores, né, que eu precise preservar os valores durante as chamadas de procedimento. No nosso caso, a única coisa que, assim, aparentemente vai ser preservada, ou precisa ser preservada, é o RA. Mas como eu não tenho certeza absoluta, né, de se eu vou precisar ou não salvar outras coisas, geralmente o que eu faço? Eu pulo um espaçozinho no início da declaração do meu procedimento para que eu tenha espaço suficiente para depois escrever o código que vai ser responsável por alocar esse espaço na minha pilha e por salvar coisas na pilha. Como é que eu aloco espaço na pilha? Eu tenho um registrador, que é o stack pointer, que serve para apontar para a última posição na minha memória onde os dados estão armazenados. Onde foi o último lugar que eu guardei um dado na pilha? Isso é dado pelo stack pointer. A pilha, ela tem uma particularidade. Ela cresce no sentido do endereço mais alto de memória, sei lá, vou botar aqui um monte de F simbolizando o endereço mais alto de memória, em hexadecimal. O endereço mais baixo de memória. Eu não vou conseguir chegar no zero porque tem outras coisas aqui no meio, tá? Mas enfim, ela cresce nessa direção. Como ela cresce do endereço mais alto para o mais baixo, isso significa que eu tenho que subtrair quando eu quiser alocar espaço na pilha. Quanto que eu subtraio? Eu vou subtrair a quantidade que eu preciso, né, que seja armazenada na pilha. E essa quantidade, às vezes, a gente não sabe de antemão. Mas, enfim, né, essa operação de alocação na pilha, ela precede todas as demais. Eu vou salvar no próprio SP o valor anterior menos ou uma constante, onde essa constante me diz a quantidade de dados, a quantidade de bytes que eu quero alocar. Então, para cada registrador, eu vou subtrair 4 bytes. Então, se eu tenho 3 registradores que eu quero salvar, então 3 vezes 4, 12. Seriam subtraídos aqui do topo da pilha. Mas, enfim, como a gente ainda não sabe, eu vou colocar aqui um ponto de interrogação. E como é que eu salvo na pilha? Basicamente fazendo escritas na minha memória. Eu vou fazer um story word daqueles caras que eu preciso salvar. Aqui de cara eu já sei que o RA precisa ser salvo. Ele vai ser salvo em uma determinada posição de memória, eu vou chamar aqui de interrogação, a partir do SP. Quando eu souber exatamente quantos caras eu preciso salvar, aí eu determino esses endereços. Mas por enquanto, e os tamanhos também, mas por enquanto vamos deixar aqui como interrogação. Eu vou pular mais um espaçozinho, porque vai que eu precise de mais alguém, né? Que seja salvo. Então vamos lá. Então como é que a gente faz? Salva a pilha, eu começo pela primeira instrução. Nesse caso aqui, é uma comparação, né? Eu quero saber se o n é igual ou se o n é diferente de zero. Né? Bom, estou vendo aqui que talvez eu tenha que salvar mais um cara, né? Mas vamos lá. Então, como é que eu faço essa minha comparação? Bom, existem várias formas, né, da gente
fazer esse tipo de operação. Uma delas é colocar um branch equal. Eu posso colocar, por exemplo, um branch equal, verificando se o valor do n é igual a zero. Se ele for igual a zero, eu quero pular para o else. Se ele for diferente de zero, eu continuo executando a instrução seguinte. Então, posso fazer um branch equal comparando n com zero. Se o n for igual a zero, eu pulo para o else. Ora, mas quem é o n? N é o meu primeiro parâmetro. Isso fica armazenado no registrador A0. Então, eu posso fazer aqui, deixa eu pular aqui no espaço, porque eu estou vendo aqui que eu vou precisar. Branch equal de quem? Eu quero saber se o meu A0, se ele é igual a zero. Eu posso comparar com o meu registrador zero, que contém a variável zero. Então, se o A0 for igual a zero, eu vou pular para o else. Se não, eu continuo a minha execução executando a instrução seguinte. E qual é a instrução seguinte? É somar o valor do n com o valor do resultado dessa chamada de procedimento. Só que nessa chamada de procedimento, eu mudo o valor do n. E eu vou precisar do valor original, depois que essa chamada se encerrar, para poder fazer a soma do resultado com n. Enfim, existem várias formas da gente fazer aqui, né? Eu poderia salvar em registrador, mas já que eu deixei um espaço aqui na pilha, vamos salvar esse cara também na pilha. O meu A0 original. Onde que eu vou salvar? Não sei ainda. Mas eu sei que é em alguma posição em relação ao topo da pilha. Vai ser salvo na pilha. Vamos deixar uma interrogação aqui. Bom, para chamar essa função, eu preciso configurar, né, setar os parâmetros. Então, eu tenho que passar para o meu A0 o primeiro parâmetro dessa chamada. Quanto que é esse primeiro parâmetro? É o próprio valor do A0, só que agora é menos 1. Vamos fazer um add imediato do A0 menos 1 e salvo no A0. Então, eu passo a ter um novo valor de A0. Aí eu posso fazer a chamada de procedimento. Jump in, né? Já setei os parâmetros. Add numbers. Quando o add numbers retornar, ele vai colocar o resultado da operação dele em um outro registrador especial, no V0. Esse resultado da operação aqui fica no registrador V0. Então, quando ele retornar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar esse valor do V0 com o valor original do A0. O valor que ele tinha antes da chamada do meu procedimento. Eu não posso colocar o A0 aqui porque ele está valendo um valor a menos. Então, o que eu posso fazer? Eu posso ler da pilha o valor original do A0. Eu tinha salvo na pilha aqui. Eu vou ler aqui, vou fazer um load word para A0 de uma posição que eu ainda não sei. Vou botar aqui... Desculpa, apertei aqui sem querer, né? Uma posição aqui que é um ponto de interrogação, depois eu vou ter que voltar. Então, eu vou ler o valor que eu salvei na pilha. Restaurei o valor do A0 e restabelecendo esse valor do A0, eu posso fazer a operação. Posso fazer a soma. Vou somar quem?
o resultado que veio dessa operação, está em V0, né, o resultado do Jumping Link, com o A0. E esse vai ser o resultado que eu vou retornar. Eu vou colocar ali no V0. Bom, e aí o que eu faço? Eu terminei. Só que para terminar eu tenho que desfazer as ações aqui que eu fiz. Quais ações que foram? Foram guardar o A0, só que eu já desfiz. Guardar o RA, então eu vou desfazer essa ação. Ao invés de guardar, eu vou ler, fazer o oposto do que eu fiz. Meio que é o oposto de tudo que eu disse antes, no meio ao sexto. Então, RA. SP. E add mediate para restabelecer o valor do SP. Porque agora é um valor positivo. Vou botar aqui uma interrogação, mas a gente já, pela cara aqui, já tem a noção do que vai ser. Então, a gente vai retornar. Jump register RA. Então, seria esse pedacinho do if. Falta o else. Senão, eu retorno o próprio N0. Vamos lá. Else. Então, nesse caso, eu quero retornar em V0 o quê? O valor do N, que era o próprio. Vejam que se eu pulei daqui para cá, eu fiz o branch equal, o valor do A0 não mudou em nada. Então, eu quero retornar esse próprio valor. Então, somo o A0 com o registrador 0, o resultado é o próprio A0. Então, coloquei o A0 aqui, no V0. E aí, o que eu faço? Vou fazer... Bom, como eu não fiz chamada de procedimento, o valor do RA continua igual. Assim como o valor do A0 continua igual. Então, eu não preciso ler esses caras, porque eles continuam com um valor igualzinho que já tinham. Seria só desfazer a soma que eu fiz lá, né? Então, seria o add mediate do SP. SP, SP, uma interrogação aqui, e depois jump register RA, para a gente poder retornar da nossa função ou do nosso procedimento. Então, a gente desfez aqui as ações. Falta aqui setar a quantidade. Ora, quanto que eu salvei na pilha? Quanto que eu preciso salvar? Dois valores. Cada um tem 4 bytes. Então, vou fazer aqui menos 8. 4 vezes 2. Aloquei 8 bytes. E ao fim de cada uma dessas chamadas aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um add mediate mais 8. Vou desfazer as ações. Vou voltar lá para a pilha original. Bom, e os endereços aqui? Os endereços vão ser 0 e 4 bytes a partir do SP. E aí eu posso escolher qualquer ordem. Então, no topo da pilha eu posso botar o RA, 0 mais RA, e 4 bytes depois, ou seja, posso botar o A0. Aí eu desfaço aqui as ações. Né? Então, a 0 estava onde? A 0 estava no 4. E o RA estava onde? O RA estava no 0. E aqui estava no 4. Pronto. Está pronto. Professor, é a única maneira de fazer, eu fiz diferente. Existem várias formas de fazer, né? Por isso que dá um trabalhão danado corrigir
as listas ou as provas de vocês, né? Porque não tem uma única forma certa de fazer, né? Deixa eu tentar diminuir um pouquinho. Demais aqui. Existem várias formas de fazer. Eu poderia ter colocado aqui de maneira um pouco mais compacta, de repente só alocar pilha, se eu tivesse a certeza que eu preciso fazer chamada de procedimento. Então, eu poderia começar com branch equal, cair para o else simplesmente faz o add e o jump register. E, caso contrário, né, se eu cair no if, aí eu sim aloco a pilha porque eu vou precisar. Dá para fazer assim, né? Vai diminuir a quantidade aqui de instruções. Libera aqui uma instrução aqui nesse cara aqui, né? Que eu não precisaria alocar a pilha. De repente daria para tentar fazer uma outra otimização para que esse pedaço aqui final fosse igual para os dois, né? O add e o jump register fosse igualzinho, né? Enfim, dá para fazer de várias formas, né? Não tem uma única forma certa de fazer. O importante é que a ideia, né, que isso aqui funcione, que essa lógica funcione. Bom, então a gente fica por aqui, né, nesse mais um vídeo aí de exercício. Espero que tenha ajudado a tirar dúvidas de vocês sobre a matéria. Então, até um próximo vídeo.